Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Agora, você está falando Ilha das Bruxas, a tua estreia na TV. A TV veio antes do cinema, né? Bem antes. Eu fiz muito pouco cinema. Então eu sei, mas a gente vai falar disso. Mas a estreia na TV foi em 1991, Ilha das Bruxas, com a Marina, lá na TV Manchete. Eu já tenho uma trajetória só em TV de 31 anos, certo? Muito provavelmente, você cruzou no teu caminho, e você cruza no teu caminho hoje, quando você sendo a referência para jovens atores que chegam. Nossa, vou trabalhar com a Ana Cecília Costa. Você já sentiu isso em algum momento? Já a inversão de posições. Hoje você é uma atriz experiente, com muitos trabalhos, uma atriz popular, né? Você tem popularidade, e deve ter encontrado com jovens atores que falaram assim: nossa, eu vou trabalhar com a Ana Cecília. Já aconteceu? Está acontecendo. Como é que é? É muito gostoso. É muito legal. Eu estou achando a passagem do tempo uma coisa muito legal. Agora, Eu estou achando, estou gostando muito assim do efeito do tempo para mim, como atriz, como pessoa, como mulher. Isso que o tempo dá também de reconhecimento, assim, de você, mais do que popularidade, assim, um reconhecimento, um merecimento de um lugar, que você está em um lugar que é fruto de uma trajetória, construção, e de né? você, de uma construção, de uma coragem que começou lá atrás. É preciso muita coragem para abraçar essa carreira, é preciso muita disciplina, é preciso muita força de vontade, é preciso loucura também, tantas coisas juntas, né? Muitas coisas. E aí você chegar e da mesma maneira, assim, você ter encontro com jovens atrizes. Agora faço, né, tenho a minha coleção de filhas, de filhos, né? Fazendo as mães, em contracenas fortes e maravilhosas, porque o jogo ele sempre tem que existir, o jogo com o outro, o jogo do olhar no olho, o jogo de escutar de verdade, o jogo de falar, de contracenar, seja se você estiver trabalhando com um ator consagrado ou um jovem ator, e, de repente, a contracena acontece, aflora, e eu me sinto sempre muito, muito aberta e muito disposta a entrar no jogo, seja com pessoas mais novas ou pessoas
mais experientes e mais antigas. E acho que a generosidade, o talento e a natureza. Muitas vezes a pessoa fala de talento, mas às vezes eu falo muito de natureza, sabe? Você tem uma natureza de ator, você tem uma disponibilidade para isso. A gente vai falar disso daqui a pouco, sobre essa coisa do talento, mas é que você falou algumas coisas que me ocorreram te perguntar algumas coisas. Por exemplo, você falou que você foi recebida, você teve sorte de ser recebida com generosidade. Eu acredito que isso, além do seu jeito natural de ser, é uma lição que você teve com os atores que que te receberam. Mas só que o mundo mudou muito nesses 30 anos. E eu quero saber de você se você consegue enxergar, ou se eu estou errado, que a jovem atriz que você foi, o jovem ator do seu tempo, é diferente um pouco do jovem ator de hoje. Diferente da expectativa, diferente da relação com a profissão. Eu estou equivocado? Não. Primeiro, assim, nem sempre, né? Quando eu falei, eu quis trazer os exemplos positivos, construtivos, assim, nem sempre. Eu acho que uma pessoa de mais idade nem sempre é sábia, nem sempre é generosa, nem sempre é bacana. Não acho que necessariamente o tempo faça um trabalho que resulte de uma maneira positiva em todas as pessoas. Também você encontra pessoas muito problemáticas em relação à própria idade, competitivas e pouco generosas. Isso acontece muito também. É um mercado que, sobretudo no audiovisual, né, trabalha muito com a imagem, trabalha muito com a vaidade, então isso é muito delicado. Isso mexe profundamente na atuação, no trabalho dos atores, quando eles não têm essa experiência do teatro e começam na televisão e seguem ali. Porque a televisão ela fabrica muito um produto dos próprios atores, né? Ela cria, você vira uma marca de si mesmo. E é um tema um pouco delicado de tratar, mas a gente tem que, um ator, ele tem que estar, acredito eu, da maneira como eu gosto de fazer, pelo menos, assim, eu gosto de estar, eu gosto de ser uma contadora de histórias, eu gosto de que as personagens, eu gosto de mergulhar nas personagens, eu não gosto de ficar, não gosto de criar uma imagem para mim mesma e me tornar refém dessa imagem. E a televisão tende a fazer muito isso com você. Então, a televisão tende a ser um ambiente um pouco mais competitivo e a gente tem que ficar atento a isso. Eu não sei se eu estou respondendo a tua pergunta ou se eu já estou saindo um pouco da pergunta. Não, tá dentro da pergunta, mas eu quero saber do jovem ator. Sim. O jovem ator de Pois hoje... então, exatamente. Então, o que se percebe... Eu tenho até uma certa preguiça, não consigo ter muito raciocínio de seguidores, rede social, porque isso que eu estou falando em relação a um ator virar um produto, uma marca, uma celebridade, um rótulo, isso é muito, esse raciocínio se exacerba muito mais hoje. E acontece, né? Inclusive, de ser escalado por causa do número de seguidores, né? Não, totalmente. Isso totalmente. Então, assim, eu tenho uma certa até preguiça de... É por isso que eu falo que o mundo mudou muito. A impressão que eu tenho, e pode ser que eu esteja equivocado, e tomara que esteja, é que, primeiro,
vocês buscavam êxito, muitos, muitos, não estou falando que todos, tá? Alguns buscam fama, é diferente. Vocês, jovens, né, quando começaram, conheciam a trajetória, conheciam a história de teatro, de atores. Eu acho que alguns atores jovens hoje não chegam conhecendo. Enfim, é só uma pequena impressão que eu tenho. Você falou em linguagem, né? Você falou em televisão. Você, quando chegou na televisão, já tinha uma trajetória no teatro, já estudou teatro, se formou em teatro, fez teatro para chegar na televisão. E é uma linguagem completamente diferente. Teatro é tudo mais, tudo grande. Projeção de voz lá para a última pessoa que está sentada lá na última cadeira. Televisão é tudo menos. Teatro você ensaia, tem a continuidade, você vai descobrindo as coisas. Televisão é descontínuo. A pergunta é, teve dificuldade em adaptação com a linguagem? Não, eu É não fácil? tive. Eu era muito jovem. Eu era muito jovem quando eu comecei a trabalhar com televisão. Então, ainda tinha, eu acho que o teatro, quando eu falo assim, teatro na Bahia, que eu começou a minha formação, acho que foi muito importante. O teatro segue sendo extremamente importante. Eu quero ser uma atriz de teatro sempre, mas a televisão aconteceu muito cedo. Eu estava muito, né, muito fresca, muito maleável, muito. E eu acho que também eu tenho uma natureza como atriz. Eu gosto muito de câmera. Eu estudei, depois não é à toa, eu fui estudar cinema, me formei em cinema, trabalhei com montagem, etc. Eu adoro trabalhar para a câmera. Eu adoro os tempos da câmera, eu E a adoro. câmera gosta de você, eu acho também. Eu acho também, eu acho também. Eu acho que você tem que ter, sobretudo, você tem que, você tem que se deixar, tem que se deixar se revelar pela câmera. Você tem que se deixar permitir Que ela busque tua alma, né? que ela busque a tua alma. Então, aquilo que a gente está falando, juntando um pouco. Então, eu não tive dificuldade. Realmente, eu não tive dificuldade com a linguagem, com a câmera, com os tempos, com a interpretação, com fazer menor, com a sutileza. Eu não tenho questão nenhuma com isso. Eu acho que é o ambiente da indústria que é uma coisa que às vezes eu tenho um tipo de sensibilidade pessoal e, enfim, que eu acho que às vezes um ambiente mais como eu falei, mais Competitivo. não só competitivo, assim, é, tem uma certa superficialidade Tá. que eu tendo a buscar na minha própria interpretação uma profundidade como Mas, eu falei, revelar, se deixar revelar através das personagens, né, também. mas é bom você dizer isso, porque eu ia te dizer exatamente isso. Você consegue passar isso no teu trabalho. Você tem uma presença muito forte em cena, em televisão, né? Eu acredito que isso é fruto de imersão. Uhum. Eu quero falar de composição daqui a pouco com você, mas eu só quis te passar uma visão que eu tenho. Você tem uma presença muito forte. Agora, é uma profissão muito instável, Ana. Sempre foi, continua sendo, e no Brasil talvez seja por muito tempo. Você nunca pensou em desistir, nunca pensou em fazer outra coisa? Ah, sim, Você fez outra sim. coisa? Como é que é isso? Eu continuo fazendo outra coisa. Tipo, bom, fui criar alternativas, né? Uhum, A primeira coisa, eu me formei em cinema e pensei, uhum. eu vou trabalhar não só na frente da câmera, mas vou tentar achar um nicho aqui de uma área mais técnica. E aqui me interessava mais e me interessa mais até hoje é montagem e edição.
Eu cheguei a trabalhar como assistente de direção em 2 longas-metragens e de um diretor austríaco. Bad Boy e Eclipse. Isso, do Herbert. O Herbert faleceu. Inclusive, há 2 dias atrás eu tive um sonho lindo com ele. E trabalhei como assistente de montagem do filme dele. E depois, em seguida, eu fui fazer mestrado pensando numa alternativa de trabalho também, que seria ser professora. Isso eu ainda tenho em mente. Durante a pandemia, eu dei um curso e eu gostei muito da experiência. É uma coisa que não seria uma violência para mim, não seria, eu estou indo fazer, sei lá, fazer um trabalho que não tenha nada a ver com a minha natureza, não. Eu acho que dar aula tem a ver com a minha natureza, e aí eu fiz o mestrado pensando, um mestrado dentro com uma pesquisa muito legal, que eu adorei fazer. Eu não fiz assim, aquilo para mim não foi um fardo. Eu gosto de estudar. No caso do mestrado, eu fiz aqui na PUC de São Paulo, com um super orientador, que é o Arlindo Machado, que é um pesquisador de audiovisual incrível, também falecido. Estudei documentários autobiográficos e pensava que eu poderia ser professora na Universidade de Cinema. Pensava que eu poderia, inclusive, ter desejo de voltar a morar em Salvador e que eu poderia continuar sendo atriz, mas não necessariamente ganhando a vida com isso. Mas não vou deixar de atuar nunca, mas criando uma alternativa para ganhar a vida. Aconteceu que até hoje as coisas foram. Eu tenho uma vida simples. Eu não sou uma pessoa que cria uma estrutura de vida pesada para que eu tenha que gerar muito dinheiro. Isso também é uma sabedoria de vida. E também é uma sabedoria de vida, é um estilo de vida e é uma liberdade de você ter condição de... E muito jovem também eu comecei a trabalhar e eu comecei a entender que quando eu ganhasse dinheiro eu teria que saber manejar esse dinheiro para o tempo que eu não ganhasse tanto dinheiro. Então, levei a minha vida assim. A pergunta foi, você pensou em desistir? Você respondeu que não pensou em desistir. Você pensou sempre em agregar coisa para se garantir no momento de base. Exatamente. Tá. Eu não conseguiria desistir disso. Assim, eu acho que o ator, em essência, não consegue desistir. Eu já pensei... Eu sou autor de teatro também, não sei se você sabe, né? Já pensei em desistir várias vezes, mas sempre alguma coisa que puxa, que chama.